Oi, tudo bem? Meu nome é Ana Carolina e este é meu sinal ou nome visual utilizado pela comunidade surda e eu sou professora de música. Eu inicio essa nossa conversa exatamente em Libras porque ela é muito relacionada com o que nós vamos continuar conversando daqui para frente. Nós fazemos um recorte nas práticas da educação inclusiva, observando unicamente a educação especial, dedicada a pessoas com síndromes, transtornos e deficiências, dentro do espaço da escola formal. E é por essa razão que daqui para frente, nessa nossa conversa, nós nos dirigimos à disciplina de música que acontece na escola, ou às práticas musicais dedicadas às pessoas com deficiências na escola, como educação musical. O título desse nosso trabalho é uma educação musical especial, mais que uma possibilidade, uma necessidade, exatamente por ser uma realidade das nossas salas de aula. Esse trabalho faz parte da minha pesquisa do mestrado, que acontece hoje na Universidade Federal de São João del Rei, em parceria com a professora e minha orientadora, Ana Roseli Paz dos Santos. A terminologia que nós vamos utilizar nesse texto e nessa conversa é exatamente pessoa com deficiência, porque entendemos, com base na professora Viviane Louro e também por uma reafirmação da ONU, que a pessoa não porta deficiência porque ela não pode deixar de portá-la. Por essa razão, um termo adequado para se referir a pessoas que tenham alguma inabilidade em função de sua condição é pessoa com deficiência. E aí, quando nós começamos a refletir sobre esse assunto, nós vimos que a partir do século XX, nós temos inúmeras transformações em vários aspectos relacionados e direcionados à pessoa com deficiência. Aspectos, por exemplo, legais, onde decretos, resoluções, políticas públicas, declarações, onde o Brasil, por exemplo, é signatário em várias delas, e com essas práticas nós temos o fomento e a ampliação e a potência de atividades e atuações que sejam direcionadas a esse público, que por consequência resultam em práticas metodológicas muito mais eficientes acontecendo dentro da sala de aula, que possam suprir a necessidade desses estudantes. E também nós vimos um grande avanço na prática social desses indivíduos. Hoje eles não estão mais invisibilizados, eles fazem parte da sociedade e nós precisamos compreender as diferenças que existem em alguns momentos, e que o nosso olhar dentro do recorte da pesquisa traz, é o olhar para dentro da escola, nós precisamos compreender a necessidade de adaptação metodológica para que haja um aprendizado eficiente dentro desse processo. A nossa investigação aqui se dá com base qualitativa. E exatamente acontece porque nós questionamos o processo educativo da criança com deficiência nesse espaço escolar da escola formal. Como é que isso tem acontecido? Como é que a prática musical tem se desenvolvido? Né? Historicamente, quando nós lembramos da pessoa com deficiência, por muitas vezes, assim que a família recebia essa criança e ela tinha alguma deficiência, essa criança ela é abandonada em algum lugar e precisava viver sozinha e dar um jeito para viver se possível fosse. Em outros momentos da história, essas crianças ou essas pessoas eram vistas como o bobo da corte ou como atrações circenses em função da sua condição física. Em outros momentos da história, era necessário que essa criança fosse morta, porque ela não estava adequada à realidade daquela sociedade. Então, por tudo isso, nós vivemos. No Brasil, por exemplo, pessoas com deficiência não podiam casar, não eram herdeiros, não tinham direitos de sua herança, e isso aconteceu, se nós formos comparar, há relativamente pouco tempo. Então, a história da pessoa com deficiência tem mostrado muitos erros que foram, que foi a tratativa para com eles. E é exatamente por isso que no contexto escolar nós precisamos trazer mais acertos. No Brasil, a educação especial ela tem um início, um marco no período do Império, quando Dom Pedro II, em 1854, funda o Instituto dos Meninos Cegos, que hoje é um Instituto Benjamin Constant. Em 1857, ele funda o Instituto de Meninos Surdos Mudos, né, que hoje é o INES, Instituto Nacional de Educação de Surdos. Esses dois institutos são referências nas suas áreas, tanto na cegueira quanto na surdez, respectivamente, hoje. Contudo, na época do Império, essas pessoas que faziam parte dessas instituições, elas eram tiradas do convívio da sociedade, tiradas do convívio da família e passavam a viver dentro dos espaços desse instituto. E o instituto era a realização social, o instituto era a prática educativa que essas pessoas tinham. E aqui vale ressaltar que nós não estamos apontando o que é certo ou errado, nós estamos simplesmente trazendo uma tratativa histórica.
porque é importante compreender de onde nós saímos e onde nós estamos para que nós não retornemos aos espaços onde já estivemos. Então, todas essas mudanças têm acontecido. Muitas mudanças, elas aconteceram e elas são notadas pela sociedade. Sobre essas mudanças, quando nos debruçamos sobre os PPCs, projetos pedagógicos curriculares, e compreendemos como os cursos de licenciatura têm formado os futuros professores, primeiramente nós temos a exigência legal desde 2002 da disciplina de Libras acontecendo nesses cursos. E é bem verdade que quando nós compreendemos todos esses documentos, nós vimos muitas universidades e muitos cursos com práticas que são inclinadas à educação inclusiva e à educação especial. Contudo, ainda há muito a se fazer, né? Compreender que 30 horas em alguns cursos ou alguns outros cursos com 60 horas, alguns cursos oferecendo disciplinas correlatas optativas, alguns cursos não possibilitando um acesso bibliográfico mais profundo, nos dá a formação de um professor que nos faz refletir sobre como é que este professor terá uma boa ação, uma boa praxis em sala de aula. A educação especial, ela não pode ser vista como uma prática binária, onde pessoas podem cumprir algumas questões e outras pessoas não podem cumprir algumas questões, onde algumas práticas são boas e outras práticas são ruins. A educação especial, ela não pode ser vista unicamente como modalidade, ela precisa ser compreendida como finalidade no ensino, porque ela precisa oportunizar as pessoas, sejam elas quais forem, em quaisquer condição que estejam, de terem acesso à educação, de terem acesso aos conteúdos. Porém, esses conteúdos precisam ser adaptados. Quando nós falamos de práticas musicais, por exemplo, desde a primeira geração, e nós trazemos exemplo de Dalcroze, do Willems, do Orff, de tantos outros professores e educadores musicais desde a primeira geração, todas essas práticas musicais se mostram muito eficientes no ensino da música. Porém, essas práticas, elas têm grande possibilidade de serem adaptadas e de serem eficientes na educação especial. A nós, professores, ainda existe muito receio na tratativa com os estudantes com deficiência. Com base na Viviane Louro, ela diz que cabe a nós, professores e comunidade escolar, estarmos munidos de informação a fim de rompermos os preconceitos e dissolvermos as barreiras que existem em nossa sociedade direcionada a essas pessoas. E principalmente do que a gente fala sobre os espaços escolares. A música, com uma vasta literatura, aponta os benefícios que ela traz para o indivíduo, né? Benefícios cognitivos, benefícios motores, benefícios sociais, benefícios culturais, históricos e tantas outras potências que ela pode contribuir. E é exatamente por essa questão que a gente não pode afastar essa realidade do estudante com deficiência. A Beatriz Hilária, ela diz que a música sendo associada a movimentos, o canto sendo associado a movimentos, ele pode potencializar até 6 sistemas cerebrais. E entendendo que uma pessoa tem alguma questão com uma das suas práticas em função da condição da deficiência, ela sendo potencializada através da música, ela pode nos dar um resultado muito melhor. Então é sobre isso que a gente fala quando a gente fala sobre a realidade da música nos espaços escolares. Por muito tempo, e ainda hoje, infelizmente, a música em alguns espaços é visto como um passatempo institucionalizado. Mas a música é uma disciplina que tem o seu conteúdo e tem a sua necessidade de existir dentro da escola. E é exatamente por isso a potência que nós precisamos empregar em nossas práticas. Porém, essa potência e esse exercício precisa de ser direcionado a todos os estudantes, sejam eles quem forem na condição que estiverem. A escola é um espaço plural. A deficiência é somente mais um dos pontos de diferença que existem nesse espaço. Cabe a nós compreender mais sobre as deficiências que nós tivemos dentro da nossa sala de aula e compreender mais sobre os processos musicais destinados a essas pessoas. Porque ao professor de música ter consciência dos hábitos e das práticas musicais, como sons, relações sonoras e instrumentos, isso é muito pouco. Nós precisamos compreender a educação musical como um processo de formação do humano, como um processo que vai potencializar essa pessoa e o seu desenvolvimento em sua prática social, em seu desenvolvimento para além do espaço escolar, porém sendo acontecido e sendo desenvolvido de forma potente dentro desse espaço. Por lei, desde 2008, com a Lei 11.769, mais tarde com a Lei 13.278, a música está dentro da escola. E é exatamente por isso que ela precisa acontecer dentro desse espaço com extrema responsabilidade,
com extrema dedicação e com extrema compreensão dos processos de dignidade que nós precisamos reconhecer nesses indivíduos. Nós não fazemos favor quando entregamos uma aula que alcance esses nossos alunos. Né? A Constituição de 88, no artigo 208 e também no artigo 205, falam sobre o direito da pessoa à educação, fala sobre o direito da pessoa à educação de qualidade e adaptada, se necessário. A LDB 9394 de 96 também reforça a qualidade e o exercício de práticas artísticas dentro da escola. Então, nós não estamos afastados de um exercício legal. Isso, para nós, é uma realidade. E nós precisamos cumprir de fato essas nossas ações, entendendo que a educação musical especial, ela não é uma possibilidade para nós. Ela é uma necessidade, porque essas pessoas estão dentro da nossa sala de aula, elas são uma realidade e precisam ser compreendidas dentro desse exercício musical de forma muito eficiente. Desde já agradeço a atenção de vocês.